Ajude seu filho a gerenciar essa emoção. Vamos lá? O medo é algo natural. É um estado emocional que ativa sinais de alerta. Para as crianças, representa o amadurecimento das questões afetivas, como ansiedade, como insegurança. Crianças nunca devem deixar de serem amparadas. Crianças são muito imaginativas. Essa característica é ótima porque ela está relacionada à criatividade. No entanto, as fantasias criadas por elas também podem amedrontá-las. Por isso é importante que os pais ou responsáveis tenham estratégias para lidar com o medo infantil e assim permitir que os pequenos cresçam sabendo administrar muito bem essa emoção. O medo, na medida certa, ele funciona como um mecanismo de defesa natural. No entanto, da mesma forma que ele é importante para a nossa sobrevivência, ele pode ser também incapacitante. Você, com certeza, já sentiu medo de alguma situação? O medo, por exemplo, de falar em público, de adoecer, de perder alguém que a gente ama, de criminosos ou até de um inseto. E como que você reage diante essa emoção? E seu filho tem medo do quê? Como que ele lida com o medo infantil? Eu vou apontar aqui os principais medos das crianças de acordo com a idade, né? E apresentar estratégias para que os adultos saibam como ajudá-los e a superá-los. Então vamos lá. As fases do medo infantil, de acordo com a idade, eu vou enumerar aqui os principais medos infantis de acordo com a idade. Mas é importante conhecê-los e saber que eles são medos bastante comuns nos primeiros anos de vida. Você sabia disso? Então vamos lá. Aos 6 meses, os bebês têm uma audição muito sensível. Afinal, eles passam meses acostumados somente com som dentro do útero da mãe. Por isso que é normal eles se assustarem com barulhos. Vocês viram? Então vamos lá. E entre os 6 meses e 9 meses que o bebê ele vai crescer, ele costuma também sofrer com angústia e ansiedade da separação. Ou seja, ele sente medo quando está longe dos pais, ele principalmente da mãe, que é a mãe que ele está muito mais perto na amamentação. E esse é um marco de desenvolvimento muito importante, pois significa que ele está começando a perceber que é um ser único, desligado da figura materna. E vamos lá, quando ele começa com 1 ano, que ele já está maiorzinho, o medo dos pais, de ficar longe dos pais, se mantém. Mas já se reconhecendo como uma pessoa, o bebê já tem dificuldade de lidar com a ausência da mãe e do pai. Quando eles vão trabalhar, por exemplo, ele não consegue entender que eles voltam. Entenderam isso? E para o filho, os pais desaparecem para sempre. Por isso que é importante também que os pais sempre falem com os filhos que estão indo trabalhar. E pessoas estranhas também podem assustar o bebê nessa idade. Já aos 2 anos de idade, as crianças começam a fantasiar. E por isso é comum surgirem os medos de criaturas imaginárias, monstros, bruxas, né? Já com 3 e 4 anos, nesta fase a criança está no auge da imaginação. Os medos estão relacionados às pessoas fantasiadas. Então, por exemplo, medo de palhaço, de monstros. Entre 3 e 4 anos também é normal o medo do escuro, o medo de ficar sozinho, né? Já aos 5 aos 7 anos, a criança já começa a distinguir a fantasia da realidade. Então, os medos tornam-se mais concretos. Elas têm medo de se machucar, medo de trovão, de cachorro, de ladrão, de perder os pais. Contudo, como a imaginação faz parte da infância, medos de fantasmas ainda podem persistir. Então, como eu já citei aqui, já falei, o medo é uma emoção natural.
No entanto, as crianças precisam aprender de forma saudável. Assim elas vão crescer muito mais autoconfiantes, muito mais corajosas e capazes de enfrentar os mais diversos desafios da vida. Quando a criança não aprende isso ainda na infância, lidar com os medos, ela se torna mais insegura e pode carregar traumas que vão prejudicar os seus relacionamentos pessoais e até profissionais. Por isso é fundamental você, pai ou mãe, que conheça estratégias para ajudar os seus filhos a lidar com o medo infantil. Mas qual é a melhor maneira de lidar com o medo infantil? Então, quando nós estamos com medo, o que acontece? O nosso corpo, ele reage com uma descarga de hormônios de estresse. E isso se manifesta como também o batimento cardíaco acelerado, de sudorese, da dilatação das pupilas, entre outros sinais físicos. Estas reações são biológicas, involuntárias. E hoje, muitas vezes não tem controle sobre elas. Entretanto, é importante controlar como é que nós reagimos diante do medo. O medo trava as suas ações. Ou você consegue desviar do foco de tensão para encontrar uma solução. Para administrar bem o medo e usá-lo a nosso favor para nos proteger, a gente precisa gerenciar as nossas emoções. E qual a melhor fase da vida para adquirir esse conhecimento? Na infância. Isso porque é nos primeiros anos de vida que o cérebro ele está com a sua capacidade para estabelecer novas conexões. Assim, tudo que é aprendido nesse período serve de base para todas as etapas do desenvolvimento cerebral, até o amadurecimento total, que isso ocorre na fase adulta. Bom, sendo assim, quando a criança recebe os estímulos corretos, ela vai adquirindo habilidades físicas, cognitivas, sociais, emocionais. E essas últimas são as responsáveis pelas capacidades de gerir a emoção, de resolver os problemas, de ter autocontrole. São as competências emocionais que são essenciais para lidar com o medo infantil de uma maneira saudável. Agora, como desenvolver as competências socioemocionais das crianças? É na infância que as crianças descobrem e conhecem o medo. Assim como tantas outras emoções e coisas, é importante que elas aprendam estratégias para enfrentá-lo ainda nos primeiros anos da vida. Dessa forma, é importante desmistificar crenças equivocadas que poderiam prejudicá-la no futuro. Por isso que a participação dos pais nesse processo de aprendizagem é fundamental para que seja tranquilo e eficiente. Então eu vou contar para vocês aqui, como psicóloga, para ajudar vocês pais, 3 estratégias para ajudar o seu filho a desenvolver essas competências socioemocionais e a lidar com os medos infantis. Primeiro, é o diálogo. Escute o seu filho, não menospreze o medo dele. Você cria uma relação de confiança com o seu pequeno. Isso não significa que você vai super protegê-lo. Explique o que é fantasia e o que é real. Converse com ele sobre as suas inseguranças e como que você faz para superar. Diga que o medo é algo natural e que juntos vocês vão encontrar uma forma de solucionar. Para os bebês, eu falo que o diálogo também é importante. Nunca minta para o seu filho. Ao sair de casa para trabalhar, diga a ele que você vai trabalhar, mas que você volta mais tarde. Dê um beijo bem carinhoso para ele para se despedir. Jamais saia escondido. Mesmo assim, ele pode chorar, mas ele vai entender a situação. E com isso, ele vai começar a entender o medo. Segunda dica, brincadeira. As brincadeiras são ótimas. As brincadeiras são ótimas para superar o medo infantil, de uma maneira leve e lúdica. Se seu filho tem medo de piscina, você pode oferecer uma boia de super-herói para ele, dizer que a boia ele terá superpoderes, para poder nadar. Se o problema for um monstro,
que está debaixo da cama dele, faça uma busca com uma lanterna antes de dormir e mostre para ele, transforme esse momento numa brincadeira e explique que o bicho-papão faz parte da imaginação dele, mas que não existe. Então, isso é muito importante mostrar. E a terceira dica é uma boa leitura. Tem livros muito legais. A leitura infantil é uma aliada dos pais, dos psicólogos também. Há diversos livros que apresentam situações de maneira muito lúdica. Tem livros, por exemplo, que falam de inteligência emocional, que trabalha com competências socioemocionais. Na terapia eu utilizo muitos desses recursos, né? E é interessante revistas, jogos, né? Cadernos de atividades para as crianças terem acesso a esses aplicativos, né? E os personagens também das narrativas são animais muitas vezes que vivenciam muitas aventuras. Em cada uma delas são abordadas várias emoções. Desta forma, as crianças vão aprender a reconhecer os sentimentos, a lidar com eles de uma maneira saudável. Gostaram? Espero ter ajudado vocês e até a próxima, o próximo encontro com outro tema. Me coloco à disposição no que vocês precisarem para auxiliar os seus filhos com a questão do medo. Obrigada.